Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e vamos então fazer uma declaração de criptomoedas no Imposto de Renda de Pessoa Física 2024. Esse vídeo eu vou fazer na prática com vocês como é que a gente faz para declarar nossos criptoativos. Lembrando que se você está em dúvida se precisa declarar ou não precisa declarar, eu sugiro que você veja esse outro vídeo que eu fiz anteriormente, onde eu explicava exatamente as regras do Imposto de Renda 2024 e quem é que é obrigado a fazer a declaração ou pagar imposto. Então, partindo do princípio que você já assistiu ele, vamos então começar a nossa declaração. Primeira coisa que você vai fazer é clicar em Nova. E aqui eu sugiro você iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, que vai estar disponível lá na sua conta do gov.br. Então você vai clicar aqui, ele vai linkar com a sua conta no Gov, vai baixar as suas informações e já vai preencher praticamente tudo da sua declaração de imposto de renda. Eu não vou fazer isso porque eu vou criar uma declaração em branco com um CPF aleatório. Entrei no site de gerador de CPF e vou colar aqui o CPF que ele colocou. Não existe esse CPF, tá? Então vou colocar Invest Test em referência ao nosso canal InvestBR. Vou clicar em OK. Agora ele vai carregar, preencha toda a declaração, assiste, beleza? Clica em OK e ele vai abrir aí, ó. Tá lá contribuinte, Invest Test. Esse foi o nosso CPF aleatório. Beleza? O que você vai fazer agora? Você vai declarar as suas criptomoedas. Criptomoedas, pessoal, são bens. Então você tem que vir aqui exatamente nessa parte de bens e direitos. Da mesma forma que você tem uma casa, você tem um carro, você tem saldo em conta bancária, você também tem criptomoedas. Então clica em bens e direitos e agora nós vamos cadastrar as criptomoedas que você possui. Então você vai clicar em novo. E agora nós vamos inserir a criptomoeda. Aqui em grupo, você vai vir e vai colocar, olha só, grupo 8, que é o de criptoativos. Clica em criptoativos e agora você vai colocar qual é o criptoativo que você possui. Se você possui Bitcoin, é o código 1. Se você possui outras moedas conhecidas como altcoins, que é o caso do Ether, da Ripple, Bitcoin Cash e todas essas outras, código 2. Se você tem stablecoins, USDT, BRZ, são várias, né? Todas essas você vai colocar o código 3. Se você tem NFT, código 4. Ou se você tem outros criptoativos, que eu sempre digo que isso é a gota d'água, é quando a Receita Federal ela não sabe o que mais cobrar de você e simplesmente coloca aqui outros criptoativos. Ou seja, ela quer tributar o que ela não sabe que existe, mas que se por acaso você tiver, vai ser tributado, tá bom? Eu vou fazer o caso de Bitcoin. Clica no código 1 e nós vamos preencher essa declaração. Próximo passo ele vai perguntar se esse bem de direito pertence ao titular ou ao dependente. Se for ao titular, deixa marcado esse. Se for algum dependente seu, deixa marcado esse. Localização, vou deixar Brasil. E aí nós vamos para a parte de autocustodiante. Pessoal, isso daqui é muito importante. Se você tem a criptomoeda em uma carteira sua, em uma wallet, você é autocustodiante. Agora, se a sua criptomoeda está na corretora, está na exchange, você não é o autocustodiante. Em outras palavras, se a sua criptomoeda está lá no site do mercado Bitcoin, você não é autocustodiante. Se a sua criptomoeda está lá no Nubank, você não é autocustodiante. Se a sua criptomoeda está lá na Binance, você não é autocustodiante. Autocustodiante é aquela pessoa que possui a criptomoeda, está em posse da criptomoeda em sua wallet. Em todos esses outros casos, se está em qualquer plataforma, não é seu. Você não é o autocustodiante, portanto deve colocar não. E aí vem o CNPJ do custodiante. Se você é lá do mercado Bitcoin, você vai inserir aqui o mercado Bitcoin.
Tem muita gente que investe na Binance. Também vou colocar essa situação para quem investe na Binance. Mas, inicialmente, imagina que aqui é para quem conhece o CNPJ do mercado Bitcoin da vida. Tá bom? Agora nós vamos para a discriminação. O que é que você deve colocar nesse campo? Antes de mais nada, pessoal, esse tipo de vídeo ele dá bastante trabalho. Então, a única coisa que eu peço a você é que você curta, compartilhe com seus amigos e se tiver alguma dúvida, escreva aí embaixo que à medida do possível eu vou respondendo para vocês. Mas fazendo isso, você já ajuda muito o nosso canal, beleza? Então vamos para a parte de discriminação. O que é que você vai colocar aqui? Você vai colocar exatamente isso. Tenho tantos bitcoins adquiridos a um custo médio aí você coloca o custo médio do seu Bitcoin. E aqui é importante você fazer o seguinte: incluir os custos de corretagem e outras tarifas. Então, tudo que teve aí de corretagem, você também coloca. E aí continua, totalizando um investimento aí coloca o valor do investimento, custodiados na corretora. Aí coloca o nome da corretora. Mercado de CNPJ tal. Então coloca de CNPJ e aí está aqui o CNPJ da corretora, que já vai estar informado lá em cima, né? Tenho tantos bitcoins adquiridos ao custo médio, aí você coloca o custo médio, totalizando o investimento de tanto. Coloca sempre o investimento. Detalhe, isso daqui, quando você fala de custo médio, você está se referindo ao custo de aquisição. Não é quanto o ativo valorizou, é quanto você pagou por ele. E aí o total investido. Porque você vai precisar dessa informação para preencher aqui embaixo. Ó. Situação em 31/12/2022, você vai colocar quanto que você tinha dessa criptomoeda específica, o Bitcoin, em reais. Eu não tinha absolutamente nada. Eu comecei a investir só em 2023, então deixa esse campo zerado e coloca o valor que você teve no final do ano de 2023. O valor é exatamente esse, ó, esse daqui. Então no final do ano eu tinha lá uma quantia de, sei lá, 50 mil reais. Coloca o valor, 50 mil reais, tá aí. Isso era o que você tinha no final do ano de 2023. Terminou? Terminei. Clica em OK e aí você vai passar para o próximo ativo. Agora vamos para o caso daquelas pessoas que fizeram compra pela Binance. Como é que você vai conseguir essas informações lá no site da Binance? O procedimento é bem tranquilo. Olha só como é que você vai fazer. Então você vai entrar aqui no site da Binance. A primeira coisa que você tem que fazer é logar na sua conta. Já estou com ela logado. Aí você vai vir aqui exatamente no ícone do seu nome e você vai descer até em ordens. Se o seu estiver em inglês, que é o meu caso, você pode colocar o idioma em português. Vem aqui nesse ícone à direita superior, que é esse globozinho, e coloca português. Vai aparecer a opção português do Brasil. Colocou, já vai ser automaticamente traduzido o site da Binance para você ficar mais fácil também. Muito bem, então vamos lá mais uma vez. Estou aqui no meu ícone, vou descer até em ordens. Clica em ordens. Muito bem. Cliquei em ordens e ele vai abrir essa tela. O que é que você vai fazer agora? Você vai descer até em histórico de transações. Aqui, ó, no lado esquerdo. Clica em histórico de transações. Vai carregar aqui para a gente. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa personalizar o período para que compreenda de janeiro de 2023, do dia 1º de janeiro de 2023, até o dia 31 de dezembro de 2023. Então você vai vir aqui, ó, no lado direito, nessa setinha, onde tem exportar registros de transações. Clica nessa opção, exportar registros de transações, e agora nós vamos personalizar o período a ser exportado. Então clica em personalizado e agora você vai escolher o período. Eu vou selecionar desde o dia 1º de janeiro, então volta lá em janeiro de 2023.
Muito bem, dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2023. Note 1/1 de 2023, 31/12 de 2023. Ao fazer isso, só clicar em exportar. Clica em exportar e ele vai aparecer aqui, ó, conclusão estimada após 3 horas. Então demora um certo tempo para você obter esses dados. Eu já tinha feito anteriormente, eu vou clicar aqui em baixar, perceba que esse já tinha dado certo. Então vou clicar em baixar e aí você vai ter os dados de todas as transações que você fez no último ano para o seu imposto de renda. Eu já abri aqui o arquivo para vocês verem mais ou menos como é que ele é. Você vai receber alguma coisa dessa natureza e a leitura ela é bem tranquila. Veja comigo. Perceba que sempre vai existir pares que vai estar marcando o mesmo dia e a mesma hora. Isso se deve ao fato de você ter feito uma transação com pares de criptomoedas. Por exemplo, nesse caso, o que eu fiz? O que está com sinalzinho negativo é aquilo que você vendeu. O que está com o saldo positivo é aquilo que você recebeu. Então, eu vendi 29 USDT e recebi R$152. Simples assim. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Note, mais uma vez, que eu estou com a transação no mesmo dia e mesmo horário. O que está negativo é o que eu me desfiz. E o que está positivo é o que eu recebi. Então, eu me desfiz dessa quantidade de criptomoedas e ganhei R$116. Mais uma vez, só para finalizar a linha de raciocínio, eu separei esse do BNB para exemplificar com esse BNB como é que você calcularia aí o seu preço médio. Então, nesse caso, ó, eu paguei R$31,95 e recebi 0,02 de BNB. Então, o que está negativo é aquilo que eu paguei. O que está positivo é aquilo que eu recebi. Paguei R$31, recebi 0,02 BNB. O que você vai fazer? Você vai separar apenas os pares de criptomoedas. Por exemplo, BRL, BNB. Eu tenho essa transação, tenho essa outra transação, tem outra transação aqui embaixo. Existem outras, tá? Peguei só essas 3 e aí você vai calcular o preço médio em cima dessas. Eu sempre uso essa minha planilha, que é uma planilha de criptomoedas. Essa parte aqui eu uso só para Bitcoin. Aqui eu mostro a cotação atual do Bitcoin, quanto que eu já investi, o meu preço médio é esse, a quantidade de criptomoedas que eu tenho, e aqui eu tenho o saldo. Esse saldo é exatamente o quanto que eu investi, mais o tanto que já valorizou, né? Então eu tenho esse valor final. E aí eu tenho um comparativo do preço médio com a cotação atual. Isso para Bitcoin. Como eu quero fazer para BNB, então eu tenho essa minha outra aba, onde eu vou inserir a informação de compra e venda. No caso, eu só fiz compras. Na hora que eu lanço aquelas 3 conversões que eu fiz, que são exatamente essas, lanço aqui na minha planilha, ela automaticamente já me dá o preço médio, a quantidade de moedas, o total investido. Isso aqui é o suficiente, porque eu vou pegar o preço médio, a quantidade de moedas e o investimento para colocar lá na minha declaração. Então você precisa fazer alguma coisa dessa natureza. O link dessa planilha, caso alguém queira adquirir, vai estar aí na descrição. Mas calcular o preço médio, coloca aí no Google facilmente como é que calcula o preço médio e você aprende a calcular o preço médio de ativos. Vou pegar essas informações e vou levar lá para a minha declaração. Muito bem, então vou voltar aqui, eu vou fazer agora o lançamento de BNB. Então clica em outras criptomoedas, código da altcoin. Agora eu vou procurar BNB, tá ela bem aqui. Se eu sou custodiante, não. E agora eu vou ter que colocar o CNPJ da Binance. O CNPJ da Binance dá muita dor de cabeça. Por quê? Porque a Binance ela não tem endereço fiscal no Brasil e ela se nega a fornecer também. Olha só, se você vai aqui no Reclame Aqui e
procura alguma coisa da Binance, você já vai ver de cara algumas reclamações. Ó, dados para a declaração de imposto de renda. Esse ano a Receita está solicitando o CNPJ da empresa que custodia as criptomoedas para constar na declaração. Ao entrar em contato pelo chat, o atendente se negou ao informar o CNPJ da Binance no Brasil. E de fato eles não fornecem. A empresa aqui, ó, resposta da empresa, ela dá uma resposta enorme, mas a única coisa que você não encontra aqui é exatamente o CNPJ. Eles não fornecem. Então, o que você pode fazer? Existem algumas estratégias. Lá no meu curso de declaração de criptomoedas, eu explico algumas formas da gente tentar sanar esse problema. Uma delas é rastreando as empresas em que a Binance é sócia para colocar aquele CNPJ. Tem gente também que coloca o CNPJ da empresa que recebe os seus depósitos. Não é tão correto, mas até porque ela não é a pessoa, não é a empresa que custodia as criptomoedas. Mas pelo fato dela receber, isso daí já tem gente que coloca ela como sendo a responsável. É óbvio que a Receita Federal ela sabe desse problema da Binance, que ela não entrega o CNPJ. Então, o que interessa é você preencher aquela declaração corretamente e colocar lá, na hora que você informar que é Binance, os caras já vão saber qual é a dificuldade que você está passando. Então, você vai vir aqui na declaração, tenta achar o CNPJ da empresa lá, ou de alguma que a Binance ela é sócia aqui no Brasil, e aí você vai colocar, tenho. Agora eu vou colocar a quantidade de criptomoedas que eu tenho lá, BNB, né? BNB. Então vou lá para a minha planilha. Olha só, tenho, aí você coloca a quantidade de 0,0769 criptomoedas de BNB adquiridas a um custo médio e está aqui, ó, seu preço médio, R$ 1.356,57. Isso daqui já está com todos os custos, já está tudo aí. Totalizando um investimento de, aí você coloca R$ 104,32. R$ 104,32. Custodiados e aí coloca Binance e o CNPJ aí que você achou. Lembrando, mais uma vez, que esse CNPJ, a Receita Federal, sabe que você não vai obter diretamente da corretora. Muito bem, quando tiver preenchido isso, você vai vir aqui embaixo e vai colocar a situação que você tinha no ano anterior e a situação que você tem no ano atual, nesse caso, R$ 104,32. Lembrando que, como esse valor aqui é de R$ 104, você não precisaria declarar, né? Vê lá no vídeo anterior as regras para você fazer a declaração. R$ 104 não se aplica, mas esse seria um exemplo prático de como você deve fazer isso. Agora vamos para o caso de quem vendeu criptomoedas acima de R$ 35 mil no mês e obteve lucro. O que é que você precisa fazer? Aí você tem que vir aqui no site da Receita, baixar esse programa, o GCAP, e informar o lucro que você obteve. Esse GCAP é o mesmo lá que você vai declarar, por exemplo, quando você vende um imóvel, tem lucro na operação, enfim, é esse. Você vai baixar esse programa e você vai informar as negociações que você fez ao longo do mês e ultrapassaram aquele limite de 35 mil e obteve lucro. Aqui ele já calcula para você a DARF, você faz o pagamento e depois você só importa as DARFs pagas lá para o programa da Receita, tá bom? Lembrando que esse imposto você deve pagar durante o ano, até o mês seguinte da venda dos 35 mil reais, acima dos 35 mil. Imagine que você vendeu lá no mês de fevereiro 35 mil reais, 36 mil reais e obteve lucro nas suas operações. Então você tem até março, o último dia do mês de março, para recolher o imposto através desse programa e realizar o pagamento, certo? Agora, preste bem atenção, caso você tenha feito vendas inferior a 35 mil reais, teve lucro na operação, precisa declarar? Também precisa. A diferença é que você não vai pagar o imposto. Esse programa aqui é só para quem precisa pagar imposto. Mas quando você vende menos do que 35 mil reais, você não precisa pagar imposto. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso. Está aqui a nossa declaração. Você vai ter que vir em
rendimentos isentos e não tributáveis. Clique em rendimentos isentos e não tributáveis. E agora você vai clicar em novo. Você vai escolher o código 5, que é ganho de capital na alienação de bens, direito ao conjunto de bens, direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês de valor de alienação até R$20.000 para ações e R$35.000 nos demais casos. Então se aplica aqui a nossa regra para os criptoativos. E aqui você vai informar quanto foi que você ganhou nas suas operações de venda, tá bom? Lembrando que o total das suas negociações precisam ser inferiores a R$35.000 no mês. Então, se você ganhou R$100, você vai colocar aqui, ganhei R$100. Se você ganhou R$30.000, pode colocar R$30.000, não tem problema nenhum. Esse daqui é o valor informado pelo contribuinte, valor transportado pelo programa, você não precisa informar nada. Mas como é que você vai saber quanto foi que você ganhou? Aí você tem que ter uma planilhazinha para calcular o seu preço médio. Vou voltar aqui para a minha planilha de criptoativos e é nessa planilha em que você precisa fazer o seu preço médio. Porque você só sabe se vai ter lucro ou prejuízo em uma venda se você souber exatamente qual é o seu preço médio. Isso aqui, pessoal, não é só para você declarar o seu imposto de renda. Na verdade, isso aqui é regra de sobrevivência de qualquer investidor. Se você não sabe qual é o seu preço médio, você certamente está fadado ao fracasso. Porque só tem como a gente saber se nós estamos tendo lucro nas operações se a gente souber qual é esse valor aqui. Então, só para exemplificar para vocês. Imagine que nessa operação, ao invés de ter tido uma compra, eu tivesse feito uma venda. Digamos que eu vendesse essa quantidade de criptomoedas. Beleza? Então eu vou mudar aqui e agora eu vou colocar venda. Perceba que o preço dessa criptomoeda nessa data era de R$ 1.019. O meu preço médio está em R$ 1.356. Logo, se eu realizo uma venda por um valor inferior ao meu preço médio, eu vou ter o quê? Prejuízo. Então, só faz sentido realizar uma venda quando o preço do ativo for superior ao seu preço médio, porque assim você tem lucro na operação. Então, vou colocar na nossa planilha, só vou mudar de compra para venda. Vamos ver o que acontece. Automaticamente a minha planilha já calcularia e diria que eu estava tendo um prejuízo nessa operação de R$13. Se por acaso o preço fosse superior ao meu preço médio, por exemplo, digamos que o preço lá foi de R$ 1.700. Nesse caso, eu teria tido um lucro na operação, porque o preço do ativo foi superior ao preço médio. Vou voltar para não desconfigurar minha planilha. E exatamente essa situação que nós teríamos. Então, o que você vai fazer? Toda vez que você tiver lucro na sua operação, você vai vir aqui, pega esse valor e leva lá para o programa da Receita. Informa aqui o valor total dentro de um único mês, qual foi o lucro que você obteve na operação. Muito bem, se você precisar de mais um passo a passo para fazer a sua declaração, eu sugiro que você veja aqui esse meu curso de como declarar criptomoedas no Imposto de Renda 2024. Nele eu respondo todas essas perguntas, que são as principais perguntas e dúvidas que você vai encontrar aí na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda. Então aqui eu faço todo o passo a passo, mostrando na prática como é que realiza essa declaração. Então basicamente era isso. Caso você ainda tenha alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!